Olá pessoal, vamos aqui para a atualização do Marco RL Sniper, né? Agora a gente está na nossa versão 3.2. Então vocês já conseguem ver logo aqui, ó, que a gente pode ter Fibonaccis, né, automáticas de dias anteriores ou do dia atual. Então a gente pode vir aqui, ó, habilitar a Fibo diária 1, que a gente pode colocar uma Fibo. A gente pode colocar uma Fibo diária 2 e tem uma terceira Fibo, que é a Fibo do dia atual, né? Então perceba aqui, ó, que a Fibonacci ela vai se formando de acordo com os novos topos e os novos fundos, né, que acontecem. Então, ó, sempre que tem um topo, ele vai estar aqui formado e já vai calcular automaticamente a Fibo desse espaço, certo? Então, o preço ele trabalha aqui, como a gente sabe, né? Essa é a Fibo do dia atual. Então, vocês vão poder colocar e vocês vão poder filtrar o que vocês querem mostrar. Então, vocês podem ter várias telas e colocar o indicador, um para ficar com a Fibo de um dia, outro para ficar com a Fibo de 5 dias anteriores, né? Ou você pode colocar tudo junto. Aí fica a seu critério, certo? Então aqui, ó, a gente tem, eu coloquei uma Fibo diária, né, de um dia anterior e percebam, a gente traça, né, quando vocês virem aqui, ó, do verde em direção à linha fúcsia, certo? Então você traçando a Fibonacci daqui para cá, você vai ter aqui o 38, né, o 0,38, a 50% e o 61%, certo? Então você tem os três nessa região. E aqui também, certo? Então você vai traçar daqui para cá, né? Sempre do verde. Os dias que forem o contrário, quando a gente tem um candle negativo, né? Do dia que você está traçando, o verde ele vai estar embaixo. Então você faz de acordo. Somente nos dias que forem, quando for a Fibo atual, que ela vai ficar branca em cima e branca embaixo, né? Porque essa foto que eu mostrei para vocês, ela já está atualizada. Então aqui está branco e aqui está branco, certo? Justamente pela dificuldade de a gente estar invertendo a polaridade automaticamente durante o dia, porque ficava um cruzamento de linhas aqui, certo? Então, olha só, a gente tem, eu coloquei para vocês os alvos de tendência, né? O que são os alvos de tendência? Esses alvos, eles vão aparecer para vocês quando o preço rompe a caixa de consolidação. Então, a gente tem essa primeira caixa, né, que é a caixa interna, tem a caixa padrão, e a partir daqui o preço rompeu, fez pullback nessas regiões, eu já posso ativar os meus alvos de tendência. Ó, veja como o preço respeita. Ele sente aqui e ele sente aqui também, certo? E a gente pode habilitar as bandas, que são essas linhas brancas aqui, ó, certo? A gente tem as bandas internas, que são essas bandas aqui, que você pode estar procurando por entradas nessas regiões, né? Para ver os extremos do preço. E a gente tem as bandas centrais. Então, as bandas centrais, elas são essas aqui, ó, que acompanham o centro do meu canal, certo? Você consegue, só em olhar essas bandas, já perceber, ó, que o preço aqui ele está em tendência de alta, né? Ele funciona como se você estivesse traçando aqui uma LTA. E veja como o preço respeita essas regiões. Tudo bem? Você pode estar mudando manualmente também o tamanho dessas bandas, né? O período que você está usando aqui, né? Ó, o preço veio, fez um falso rompimento nessa região e foi comprado. E já aproveitando essa imagem, a gente tem, ó, um setup para o índice, né? Que eu já coloco as medidas, os padrões de constante, né? De tamanho, de alguns gatilhos. Tem o setup para o dólar, que é o sugerido. E caso você queira fazer o seu próprio setup, aumentar o tamanho das caixas, diminuir, né, mudar a regra de coloração, você pode vir aqui e habilita o setup manual. E aí você mesmo pode estar fazendo isso. E já aproveitando essa imagem, perceba que agora a gente tem uma coloração a mais. A gente tem uma coloração amarela que está surgindo aqui. Então, o que é que acontecia? Perceba. Quando a gente tem o gatilho, aparecia só o gatilho vermelho.
Agora você tem a opção de clicar aqui ó, em zona confirmada para saber se você pode ou não entrar naquela região. Então perceba, sempre que você tem um gatilho aqui ó, amarelo, quer dizer que essa é uma região de interesse. Quando você tem uma região de interesse ou você teve uma nova agressão naquela região, ela mostra o quão forte é a região, certo? Não necessariamente ele quer dizer para você entrar comprado ou para você entrar vendido, certo? Está só mostrando as possibilidades. Por exemplo, teve um gatilho amarelo de zona confirmada, ou seja, essa zona que está mais ou menos na metade aqui desse caminho é uma zona de interesse, certo? Ou seja, não necessariamente ele está dizendo para você comprar, mas você pode procurar por operações nessa região de acordo com o seu operacional. Perceba que aqui, ó, ele mostrou para baixo. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui para eu desenhar para vocês. Então, perceba aqui, ó, ele deu esse gatilho, então você marca essa região. Ele deu um outro gatilho aqui em cima, você marca essa região. Então, perceba que essa região ela está delimitada como uma caixa. Então, facilita para vocês procurarem por como você vai estar operando aqui. Perceba que ele deu um gatilho aqui, deu um aqui, deu outro aqui e deu um aqui. Então, você pode esperar o mercado definir. Por exemplo, digamos que ele fizesse um box assim, ó, rompendo aqui. Então, se ele faz um box nessa região, né, digamos que ele faça um box nessa região. Então, aqui sim, ele vai estar confirmando o lado para você operar, certo? Então, aqui, ó, amarelo é amarelo, você pode operar procurando o rompimento dessas regiões, certo? E aí o seu stop é você que vai dizer o abaixo da linha, ou aqui o fundo que seria o stop técnico, aí vai de acordo com o que você faz. Perceba novamente, ó, ele deu um gatilho aqui e deu um gatilho aqui embaixo, amarelo. Então, por mais que ele tenha mostrado que entrou uma agressão vendedora importante, ele está definindo uma região que você pode esperar o preço romper para algum lado, para você estar entrando, certo? E você pode estar seguindo o operacional que eu sugiro. Por exemplo, como é que você faz? Aqui é o gatilho, você vai fazer aqui em cima, ver essa região, você pode estar entrando por essas regiões. Ó, perceba que ele fez um pavio, então talvez tenha dado para você sair no 0 a 0 aqui, né? E lá em cima, ó, já no segundo nível do alvo de tendência, ele deu um novo gatilho de venda. Então você poderia entrar novamente aqui, traçando a sua região aqui em cima. Então aí fica a seu critério. Perceba, ó, deu gatilho aqui amarelo, o filtro, né? E você pode entrar na volta desse processo, porque você vai juntar com o rompimento dessa linha de tendência. Então tem várias possibilidades. Essa ferramenta que eu coloquei aqui, ó, de zona confirmada, né, é só para ser um fator a mais para você estar avaliando. Olha aqui, ó, ele teve uma região de consolidação e ele rompeu nesse gatilho amarelo. Então, era uma possibilidade de você entrar também nesse rompimento. Alvo 1 aqui, alvo 2 a metade dessa distância e alvo 3 aqui em cima, né? E assim você vai seguindo os seus trades. Tudo bem? Então, vamos seguindo. O que é que nós temos mais? Perceba aqui, ó, quando eu amplio, que você consegue ver muito bem as regiões de alvo. Então, ó, aqui a gente tem a caixa interna, certo? Aqui a gente tem a caixa padrão. E o preço rompeu essas regiões, você tem as regiões de alvo, que aqui você pode estar vendo onde o preço vai segurar. Então, perceba que o preço saiu dessa caixa, rompeu a caixa padrão, que é essa, certo?
E ele já veio, ó, procurou esse nível, segurou entre essas duas, ó, fez um pullback, foi até a outra e caiu novamente. Então, ó, ele sobe, ele vem para essas regiões da caixa, segurou aqui embaixo, fez um gatilho aqui, outro aqui e o tanto que subiu, certo? Então, aqui a gente tem várias possibilidades. Então, os alvos de tendência, que são esses, que você pode habilitar, é só clicar aqui, ó. Você vem habilitar alvos de tendência e você vai marcar sim, que tem uma marcaçãozinha aqui embaixo, certo? Então, perceba, né? Aqui a gente está trabalhando com possibilidades de entrada, bateu lá em cima, possibilidades de venda, certo? Então, tem várias possibilidades nesse sentido. Então, do mesmo jeito, quando você tem aqui, ó, habilitar bandas, são essas linhas, certo? Habilitar bandas internas são aquelas linhas que acompanham aqui. E as bandas centrais são as que acompanham o centro desse canal. Tudo bem? Então, muito bem, vamos dar seguimento. Aqui, o que é que nós temos? Essa é a configuração padrão. Esse é o setup padrão que a gente tem para estar fazendo. Então, veja, o preço veio, passou dessa caixa interna, né? E ele fez dois gatilhos de venda aqui, ó, né? Eu tenho até um vídeo mostrando como eu entrei na operação aqui, deixei 200 pontos de stop, né? E consegui chegar até 1.800 pontos. Consegui pegar essa queda toda, né? Eu poderia ter virado a mão, olha só, deu um gatilho de venda aqui e confirmou, né, com um gatilho amarelo. Então eu poderia ter entrado aqui embaixo e poderia ter entrado aqui em cima também. Obviamente o meu stop, eu vou ou faço um stop financeiro, né? Se eu fizer um stop financeiro, eu entrei aqui, eu vou de acordo com a minha mão. Se é 100 pontos, 150, 200. O stop técnico tem duas possibilidades. Se você é mais conservador, abaixo desse fundo. Se você é mais agressivo, para evitar violinada, seu stop seria aqui, certo? Justamente abaixo dessa caixa maior. Tudo bem? Então, eu já coloquei aqui para vocês para facilitar. Aqui em cima, a linha vermelha, para você pensar em vendas, quando chegar aqui, onde o preço vai estar sobrecomprado. E aqui embaixo, verde, para você pensar em compras, né? Quando o preço está sobrevendido. Olha aqui também no cantinho, ó. Ele chegou, bateu no dia anterior, no limite da caixa, deu um gatilho de venda. Ele tinha dado até um gatilho aqui, ó, amarelo, mostrando região de interesse. Confirmou uma agressão de venda. Eu entrei aqui, ó. Você pode pegar a saída padrão ou os seus 200 pontos 200 ou 300 pontos, né, que você arriscou, ou nos alvos. Quais são os alvos? Esse é o alvo 1. Tem o alvo 2 aqui, que seria essa caixa central, né? Ela não está habilitada aqui. E você pode ficar também até que ele faça um box de reversão, né? A partir da sua região, que você sairia aqui, certo? Então tem a possibilidade até de você sair invertendo a mão, para você tentar pegar a subida também até uma inversão de box. Tudo bem? Então a gente tem essas regiões. Aqui a regra de coloração, para vocês verem ela, como é que funciona. Então nessa atualização, a gente acrescentou esse modo aqui, ó, modo Sniper. Então, você continua com o seu padrão, modo agressivo, com o modo conservador que você já conhece, né? Nessa atualização, você tem mais um modo, que é o modo Sniper, porque ele só vai entrar em regiões onde tem um potencial de trades maiores. Então, perceba, ó, que ele deu um gatilho de venda aqui, deu outro gatilho de venda aqui, e ele foi dar um novo gatilho de compra aqui embaixo. Ó. E perceba o potencial dessas regiões, a força desse gatilho. Então, se você quer entrar em trades confirmados, né, você perceba, o primeiro gatilho que ele dá na região, ele volta pouco, mas depois ele faz um topo duplo, né?
e rompe. Então, se eu traçar uma linha de tendência aqui, ó, perceba que quando ele rompe essa região, seria o trade confirmado para você pegar alvo 1 aqui embaixo, alvo 2 esse fundo, ou nas linhas dentro do próprio indicador que ele mostra para você, certo? E o alvo 3 nesse fundo e este fundo, né? Então ele não chegou no último alvo, mas ele teve uma queda importante, certo? Então, nesse sentido, a gente vai fazendo os nossos trades. E ele foi dando, ó, gatilhos sempre a favor do movimento. Então, outro motivo que você poderia estar mantendo até que ele invertesse o box. Então, eu poderia ter pego essa descida toda, que é o que eu peguei, e a subida. Mas aqui, como eu já tinha batido minha meta, eu acabei parando e seguindo o meu gerenciamento de risco. Certo? Muito bem. Então, a partir daqui é o que vocês já conhecem, né? Vocês podem ver o vídeo oficial de lançamento na Nelogica que está no meu canal do YouTube, né? E aqui é apenas a atualização. Agora vocês têm mais ferramentas para estar trabalhando, certo? Pronto. Então, agora a gente vai mostrar no Profit. Então vamos lá. Eu vim aqui, estou no Profit, clico com o botão direito, inserir indicador. Eu vou procurar por marco RL Sniper 32. Então aqui, ó, em Indy, marco RL Sniper 32, sempre com o hífen. Ou melhor, com underline, certo? Então, inserir no gráfico, né? E a gente vem aqui em OK. Então, ele vai vir na configuração padrão, certo? Vamos ver aqui a configuração padrão dele. Então, aqui, ó, a barrinha azul carregando, certo? Então, aguardar só um minuto. Aí vai depender da velocidade da sua internet, vai depender do processador do seu computador, certo? Então, essa é a configuração padrão. Então, perceba, ele vem com o limite da caixa superior, o centro dela, o limite inferior. E as bandas e a média central, certo? Então, perceba que você pode usar essa média também como uma LTA ou uma LTB. Tudo bem? Então, vamos dar sequência. Clico 2 vezes aqui em cima e vou vir em parâmetros. Então, olha, esse é o setup índice. Se eu clicar aqui em não e habilitar o setup dólar, sim, sempre aqui tem que ser ou um ou outro, certo? Eu vou aplicar. Perceba que essa linha, esse topo da caixa, ele está aqui. Quando eu aplico, que você pode ir aplicando para não precisar fechar essa tela, né? E você continua vendo. Então, olha só, ele já caiu para cá. Por quê? Porque o setup dólar, a gente usa geralmente no 7R, então ele tem uma variação menor. Então, a caixa, a gente pode usar um pouquinho menor. Você pode usar o setup índice também para o dólar, certo? E se você quiser um setup manual, que você vai vir aqui, ó, onde tem essas constantes, 0,5, constante da caixa interna 0,3, constante alvo 0,15 e constante bandas, certo? Então você pode alterar e o período, certo? Então você pode estar constante bandas aumentando o tamanho dessas bandas e o período você pode estar mudando a angulação da curva, certo? Então você vem aqui, bota manual, sim, e o restante bota não. Eu vou deixar mesmo o dólar, certo? Então, índice sim, dólar não. Tudo bem? Então, fazendo isso, eu vou botar aqui em aplicar para voltar para o índice. Então, vamos dar sequência. Vamos lá. Habilitar bandas. Então, fiquem olhando para cá. Habilitar bandas internas. Se eu colocar sim e aplicar, as bandas internas elas acompanham as bandas superiores e inferiores.
Então ele vem, olha, o pontilhado, tá vendo? Então tem um pontilhado aqui e tem um pontilhado aqui, certo? Que pode ajudar você nessas regiões, para você operar os rompimentos dessas regiões pegando movimentos contrários, certo? Que ele também dá um limite, também mostra para você quando o preço ele está numa região de sobrecompra ou de sobrevenda. Tudo bem? E bandas centrais. As bandas centrais, eles acompanham essa linha central aqui, ó, essa curva. Então, eu vou aplicar. Essas bandas centrais, elas podem ajudar vocês quando vocês pegam o movimento daqui, ó. Então, perceba, o preço entrou nessa região, ó, ele entra aqui, geralmente ele vai pelo menos até essa parte. Aqui é bom para quem gosta de scalp, né? Então, você pode estar fazendo scalps aqui, ou entrando no rompimento dessa região com o stop abaixo dela, certo? Então, é possível você fazer isso também. Olha aqui em cima, ó. Então, aqui, ó, o preço entrou. Você poderia estar entrando aqui com o stop aqui acima e ir fazendo o seu parcial e o trailing a partir daqui, certo? Então, são outras possibilidades de entrada, né? Tudo bem. Então, vamos dar sequência. Eu vou desabilitar agora as bandas para você ver só agora as caixas. Então, a gente vai para as caixas. Vamos lá. Então, quando a gente tem, olha aqui a caixa padrão que vem nele, eu vou botar agora a caixa interna e vou clicar em sim e vou aplicar. Então, a caixa interna, ele vai fazer uma caixa um pouco menor, né, para você saber que, chegou por aqui, vai ter uma possibilidade de operações. Então, você deixa, não, quando eu só vou operar quando ele sair daqui dessa consolidação menor, né, para eu ver se ele vai conseguir romper aqui em cima. Tudo bem? Eu quero... veja que tem um espaço por aqui, ó. Se eu botar caixa central... Então, olha só, na caixa central, vamos ver como é que ele vai ficar. Pronto. Então, na caixa central, ele já botou uma linha a mais, tá vendo? E perceba como o preço segura. Então, você pode entrar em operações aqui. Olha só. Quando você entra em regiões como essa, você vai sair, ó, ou fazer suas parciais nesses alvos. Tá vendo? Como ele respeita. Então, quando a gente sai aqui, entra, né, nessa região, regiões de alvo são aqui, onde você vai estar fazendo parcial, 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 certo? Como aqui é o final dessa caixa, você pode estar colocando seus alvos finais por aqui, certo? Se você olhar o meu vídeo, eu botei o stop aqui por cima, né? Porque eu estava aguardando ver se o preço ia romper. Porque geralmente quando é para romper, ele rompe de vez. Então se ele começou a voltar, eu saí da operação, certo? Então vamos dar continuidade. Habilitar alvos de tendência. Então alvos de tendência é aqui para baixo. Quando o preço rompe essa região para você conseguir visualizar bem até onde o preço está indo. Então, alvos de tendência, aplicar. Então, olha, nos alvos de tendência, você vai perceber que eu vou até apertar aqui em OK. Olha só, ele vai mostrar para vocês todos os possíveis alvos caso o preço entre em uma tendência forte de alta ou uma tendência forte de baixa. Verde aqui porque se o preço está caindo, você sabe que quando ele chega em regiões como essa, tem maior probabilidade de você pensar em compras. Então, vamos ver se tem um exemplo aqui, ó. Olha só. O preço, quando ele rompe, a gente tem os alvos para cima e para baixo. E aí você pode estar modificando e avaliando cada região dessa. Tudo bem? Então, eu vou dar 2 cliques em cima, novamente, né, para a gente estar reavaliando. Parâmetros. Agora, eu vou desabilitar a caixa principal,
a caixa interna e a caixa central e os alvos de tendência. Eu vou deixar o gráfico limpo. Pronto, muito bem. Nesse momento, a gente vai olhar agora para a outra atualização, que foi o acréscimo das FIBOs. Então, tinham me pedido para colocar, né, ó, eu vou habilitar a FIBO diária. A FIBO diária, eu coloco sim, né, e eu tenho aqui as retrações, olha só. Uma retração é o 0,38, a outra o 0,50 e a outra é o 62. Geralmente é 628 é porque é uma restrição que eles só colocam duas casas decimais, só aparece, né? Duas casas decimais. Mas você pode estar modificando também esse valor, certo? Mas eu costumo deixar o padrão mesmo, que é a FIBO que a gente utiliza normalmente. Então a gente tem aqui, ó, habilitar a FIBO diária 1. Sim. Né? Então a gente vai ver ela aparecer aqui, ó. Vamos lá. Então perceba que a FIBO diária 1, ela vai me dar o de algum dia anterior que eu queira, certo? Então aqui, ó, período da FIBO diária 1, quer dizer que é a FIBO do dia anterior, a máxima e a mínima. Tudo bem? Então é como se você estivesse puxando a retração do verde. Então você está puxando, ó, do verde para o fúcsia. E aí ele vai ter aqui a primeira retração, né, o de 38, aqui o de 50 e aqui o 61, o 0,618, né, o 61. Então aqui você vai ter as três regiões, né? É só uma questão conceitual, mas você pode usar as linhas sem necessariamente estar sabendo que essa é a de 38 e essa é de 61, né? Mas geralmente a azul, geralmente não, aqui, né? A azul é a 31, a 38, né? E aqui é a 61, certo? Você pode pegar a FIBO, né, que ele tem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele tem nessa região para traçar a FIBO. Aqui eu só botei para ela ficar automática para você. Não, eu não quero de um dia, eu quero de 5 dias anteriores. Então vamos aplicar. E ele já vai pegar um candle para você de 5 dias anteriores, né? Ele vai calcular e vai mostrar para a gente que FIBO é essa, certo? Então olha só, 5 dias anteriores, a máxima do candle estava por aqui e a mínima está lá para baixo. E aqui são os processos. Eu quero essa e eu quero também digamos que essa primeira eu vou deixar um dia e a segunda eu vou deixar 3 dias. Aqui está 2 por padrão, né? Mas eu vou deixar 2 FIBOs. Vamos ver como é que ele vai ficar. Uma do dia anterior e outra de 3 dias anteriores. Então vamos ver. Aqui, aí, ó. Então a gente tem também várias linhas que você pode estar usando como referência, certo? Então você sabe aqui a gente tem, ó, o branco é o 50%, certo? Aqui o azul, né? Você sabe que é o de 38, né? E aí o amarelo. Então aí você vai estar conseguindo fazer os seus estudos. Então olha só como o preço segura, né? O preço segurou nessa e nessa, né? Então você tem mais regiões para você não trabalhar às cegas e não precisar sair procurando quantos dias seriam importantes isso, né? Ó, chegou nessa região aqui, ó, ele fez um falso rompimento, deixou 2 pavis, né? E subiu bem. Então a gente pode estar fazendo esses estudos também. E aí você define, eu quero um período de 20 dias anteriores. E aí você vai estar vendo a FIBO a partir disso. Então, cada dia ele vai atualizar e vai fazer uma FIBO diferente para vocês. Então, eu vou tirar a FIBO 1, tirar a FIBO 2 e eu vou habilitar agora a FIBO do dia atual. Então, a FIBO do dia atual, perceba que ele vai ser gerado automaticamente. Então, a cada nova máxima e a cada nova mínima, essas regiões
elas vão estar sendo projetadas. Então, as retrações, se você quiser modificar, você pode estar modificando aqui, certo? Mas eu vou aqui apertar em OK. Perceba que nessa região aqui, ó, o preço. Vamos lá, olha só. Deixa eu tirar aqui. Então, nessa região, olha, a máxima era aqui e a mínima aqui. Então, ele já traçou 50% e as retrações, as duas outras. Fez um novo topo, né? E o fundo é esse. Então, ele vai calcular a partir daqui. 50%, 38,61, certo? Foi fazendo um novo topo e as retrações vão aumentando também. Olha só, fez um novo topo aqui, chegou na região, fez um novo topo, ó, voltou para a região e a partir daqui não se mudou, não mudou. Até aqui que ele fez uma nova mínima. Então ele já desceu também, tá vendo? Então agora você tem a FIBO do dia automática, certo? Então ela vai sendo traçada, né, à medida que o preço vai se movimentando durante o dia. Então facilita também para você estar vendo essas regiões. Então, olha só, né? Aqui você está vendo como essas FIBOs elas são realizadas. Então perceba, aqui eu coloquei branco, eu não coloquei verde e vermelho, porque durante o dia fica difícil a gente estar fazendo o acompanhamento, né? Porque geralmente a gente faz para saber se o dia vai ser positivo ou não, de acordo com a abertura. Então, essas linhas ficavam se cruzando muito. Então, eu preferi deixar branco e branco. E aí você já sabe, dependendo das suas retrações, né? Onde é que vai ser o 38 e onde vai ser o 61. Mas aqui fica fácil de você estar acompanhando as regiões. Então, olha só. Eu quero acrescentar, eu não quero aquela caixa, eu prefiro ter essa caixa do dia, de acordo com a FIBO do dia. Pronto, então você vai deixar essa região, né? E eu vou vir aqui, ó. Só um exemplo. Digamos que eu não trabalhe com o 38. Digamos que eu queira trabalhar com 21. Então eu vou aplicar para vocês verem. Então ele vai carregar, porque ele vai recalcular. E perceba que o 21 está aqui, ó. Então você consegue modificar. Eu quero que a retração 3, em vez de ser 62, ela seja outra. Então você pode estar mudando. Eu vou deixar aqui a 38 mesmo, certo? 382. Né? Isso aqui é porque é um limite do próprio Profit, né? Que não faz a leitura da terceira casa aqui no código, certo? Para mostrar para vocês. Mas vocês entenderam a ideia, né? Então eu vou aplicar para ele voltar para cá, olha só, ele já calculou, né? Você consegue ver isso em tempo real. E eu quero colocar as bandas. Então, se eu quiser só as bandas centrais, e eu botar para aplicar, então vamos ver aqui. Ele está com a minha FIBO, né, e eu estou colocando para mostrar as bandas centrais. Então ele mostra um canal central que você sabe que aqui são regiões de briga de preço. Então você pode estar colocando, né? Eu quero as bandas internas, então eu vou aplicar. E aí você pode estar adicionando, né? Olha só, os limites, tá vendo? Como o preço respeita essas regiões. Então você pode estar usando isso junto com a retração do dia, por exemplo, né? E aí fica a seu critério, né, para você estar somando as coisas. Isso, né, a FIBO, compras, vendas e a zona confirmada, que é para coloração, certo? Aqui, ó, a constante caixa, que você pode estar modificando. Então, vamos voltar lá. Eu vou tirar a FIBO atual, né? Então, tirei ela. Eu vou voltar
eu vou mostrar, eu vou deixar as bandas primeiro, já que eu estou aqui nela, eu vou aplicar, eu vou deixar só as bandas. Então deixa ele carregar, pronto. E eu vou botar um preenchimento aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então, branco, né? Preenchimento com cor e está aqui, certo? Muito bem. Só que eu quero que essas bandas elas sejam mais apertadas, quero que elas sejam menores, né? Que eu gosto de fazer operações mais curtas, de saída das bandas, né? Lembra muito o Bollinger aqui. Então você vem aqui, ó, constante bandas, está 0.1. Se eu botar aqui 0.05, eu vou estar diminuindo, né? Porque está 0.10, né? 0,10, né? E a gente pode tá modificando, certo? Muito bem, então o período das bandas que está aqui, ó, 20, se eu botar 40, tem uma coisa, ó, olha só, que eu não tinha percebido. Eu coloquei constante bandas 005 e não modificou, né? Foi bom isso aqui ter acontecido. Eu vou botar aqui, ó, 0.5 e vou aplicar. Vamos ver, ó, não modificou. Por quê? Porque lá em cima a gente está com setup índice, né? Se eu quero mexer nas constantes, eu tenho que botar aqui, ó, setup manual. Então eu boto manual e setup índice não. Então agora eu posso vir para a minha constante das bandas e vou botar agora o meu 0,05. Vamos ver se ele vai ficar menor do que isso aqui. Vamos lá. Então, nesse momento, isso. Então, agora você tem um canal bem menor. Então, você percebe que quando o preço sai dessas regiões, você tem regiões para operação pensando em retorno ao canal, certo? Então, agora fica mais fácil de você estar operando quando está em uma consolidação, por exemplo. Você consegue ver muito bem que aqui a inclinação da banda está menor. E aqui, olha só, fica mais fácil de você perceber quando o preço está em tendência. O preço voltou, saiu aqui, fez um box de reversão e retornou para dentro dele. E o alvo inicial sempre é o centro do canal. Então fica mais fácil de você estar procurando isso, certo? Então tudo bem. Eu vou desabilitar as bandas. Então aqui, ó, habilitar bandas não, bandas internas não, bandas centrais não, e vou deixar só a caixa, né? E eu vou aplicar aqui. Então perceba que quando eu tenho a questão da caixa, né? Então olha só, eu vou dar um OK. Então eu tenho essa caixa que ela está de acordo com os parâmetros que eu coloquei, né? Os parâmetros novos. Então eu vou modificar. Olha só, o parâmetro, cadê? Caixa, constante caixa está 0.5, caixa interna, pronto, muito bem. Quando eu tenho aqui, eu estou na minha caixa interna, certo? Então a minha caixa interna está aqui. Se eu quiser agora modificar ela, então eu tenho aqui, o constante caixa interna está 0,3, eu quero diminuir, eu quero botar 0,2. Então eu vou aplicar. E a minha caixa interna vai ser modificada. Vamos ver aqui em cima se está no manual. Isso, justamente. Então, vamos modificar ela aqui para ser bem pequena. Vou botar a minha caixa interna para ser 0,05. Então, e a constante caixa. Vamos ver aqui, ó. Tá. Ela não está modificando porque eu estou mexendo na caixa interna. Olha só. Eu vou deixar aqui, ó. A caixa interna, o padrão era 0,3.
Eu vou deixar aqui para você ver por que ele não tá mexendo, né? Então, isso aqui é importante você ver, porque você tem que modificar exatamente aquilo que você quer. Então, por exemplo, eu estou na minha caixa que está habilitada, é a minha caixa maior. Se eu quero habilitar a minha caixa interna, eu tenho que marcar ela, sim. Deixa eu botar aqui a caixa interna para você ver o parâmetro dela. Olha só, tá vendo? A caixa interna ela é menor. Então, quando eu vier para cá e vier para a constante da caixa interna e botar 0,1, então está carregando. Perceba que agora a minha caixa interna está menor. Então, eu consigo fazer e delimitar as regiões que você quiser, certo? Então, você pode estar modificando aqui. Tudo bem? Então, a caixa interna eu vou deixar o padrão 0,3, 0,5 e os altos. Então, vamos lá. Você já tem a caixa interna, eu vou aplicar para vir para o tamanho padrão. Eu vou habilitar a caixa, só que eu vou tirar agora o preenchimento, certo? Então, para vocês verem aqui. Então, veja só. Estou tirando, eu vou deixar só a caixa, né? Que aí você vai ver a caixa, que é aqui em cima. Deixa eu tirar a interna. Para vocês verem cada um. Então, aqui eu já vou aproveitar para mostrar para vocês a configuração padrão. Então, como é que eu faço? Que eu opero. Vamos lá. Então, eu vou botar aqui em OK. Eu vou fechar e eu vou mostrar agora o setup padrão. Então, vamos lá. Então, você vai vir, botão direito, inserir indicador, marco RL Sniper 3.2, inserir na tela. Isso aqui você já sabe. Ele vai vir com a configuração padrão dele. Sempre que você desconfigurar tudo e você quiser voltar para o que era, é só fechar e inserir novamente. Que ele vai estar trazendo para vocês o processo, certo? Então vamos lá. Então olha só o que acontece aqui. Ele vem com essa caixa normal e vem com a banda. Então eu vou dar 2 cliques em cima, ou clica com o botão direito e vai em propriedades. Eu quero tirar as bandas, é isso que eu faço inicialmente. Eu tiro as bandas, eu vou fazer... Quando você bota em aplicar, você consegue ver o que está aqui sem fechar a tela, certo? Então vamos lá. Isso, chegou aqui. Habilitar bandas, né? E agora eu vou habilitar eu vou tirar a caixa e vou deixar só a caixa interna e vou botar em aplicar para vocês verem. Porque aí ele vai ficar só a minha caixa interna aqui, né? Que aí vai ser a minha caixa de referência. Ou seja, eu vou botar em preenchimento e vou fazer aqui branco. OK. Opa, desculpa. Então vamos lá. Aqui o preenchimento foi em linha. Só que eu quero um preenchimento de cor, certo? Então eu tenho que botar aqui, para ele ficar em cor. Ótimo. Então agora a gente tem essa região, certo? Então nesse momento eu vou colocar outra caixa. Então eu deixo isso aqui pintado, clico de novo e vou reinserir o indicador. Então de novo na tela, certo? Nesse outro eu não vou fazer nenhum tipo de preenchimento. Então ele está aqui. E eu vou colocar nessa região. Deixa só ele voltar. Pronto. E agora você percebe como as coisas vão fazendo sentido, certo? Então, se o preço romper aqui, você vai dar 2 cliques nessa de cima e vai adicionar os alvos para cima. Ele vai mostrar para você os alvos. Por exemplo, aqui, ó, ele rompeu para cima. Se ele rompeu, eu vou clicar aqui, ó. E eu quero adicionar. Então eu vou vir aqui, ó, habilitar. Aqui, ó, habilitar alvos de tendência. Então ele vai mostrar para mim os alvos para cima. Então se eu botar em aplicar, né, você vai ver até onde o preço pode ir, onde ele pode corrigir, né? Então olha só esse alvo.
ele bateu exatamente no meu alvo, certo? Então esse é o poder do RL Sniper, ele vai mostrar para você as regiões de interesse dos grandes players, né? Ele vai mostrar para você onde os grandes players eles podem estar procurando realizar o lucro, né? Ter o lucro daquelas operações. Eles compraram lá embaixo, onde é que eles podem estar vendendo para botar o dinheiro no bolso? Então, pode ser nessas regiões aqui, certo? Então, é assim que você faz. Ah, eu não quero encher tanto. Sim, olha aqui, ó, como fica. Então, você consegue ter esses movimentos. Olha só, o preço rompeu essa caixa e chegou bem pertinho da minha região, ó, por causa de 40 pontos, e retornou, né? Ele vai mostrar para você essas regiões importantes. É muito difícil o preço sair daqui. Se ele sair daqui é porque realmente é uma tendência forte. Olha só, a minha primeira caixa. Olha como ele respeita, né, essa primeira linha vermelha, que é a linha da caixa, que já vem no indicador. Ó, o preço passou, chegou bem perto dessa minha região e retornou. É tanto que daqui, ó, ele veio até 1000 pontos dessa região, porque ele já foi seguindo no dia seguinte. Então, olha um dia de tendência. Como é que você sabe que é tendência? Então, vamos lá. Olha como fica fácil. Você já tem aqui as bandas, que estão bem inclinadas, né? O pullback nessa região, você pode estar pensando em entrar, mas olha, eu vou clicar aqui 2 vezes. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo. Então, vamos lá. Como é que eu sei que está em tendência? Deixa eu tirar aqui, habilitar alvos de tendência, eu vou botar não, vou botar em aplicar, que ele vai vir com o setup padrão que eu passei para vocês, né? Que é esse setup do índice. O setup do dólar só muda os parâmetros das constantes, porque vai ser um pouco menor porque o dólar varia menos, né? Então perceba, ó, o preço saiu daqui, né? Ele rompeu, olha só, acho que eu fechei, ó, o preço ele rompeu essa região, né? Veio para cá. Ah, até onde o preço pode ir? Então eu vou ver, ó, quando ele volta, eu tenho que ver se ele vai respeitar essa linha de tendência descendo ou se vai romper, que foi o que aconteceu aqui. Então, até onde o preço pode ir? Aí, nesse caso, eu tenho que ver os alvos. E como é que eu defino os alvos aqui? Eu vou vir em alvos de tendência, sim, e eu quero que ele me mostre. Então, olha como fica fácil. Então, eu sei que eu comprando aqui, o meu alvo inicial, uma dica, né? Você tem como primeira parcial possível a metade dessa distância. Então, você pode pensar em fazer parciais mais curtas aqui. Mas o alvo da operação é nessa região. E vai brigar nessa região. Ó, perceba que ele segurou aqui nos 50% dessa região. E foi, olha só, deu só um toquezinho lá em cima. Então, você tem as regiões de briga. Então, aqui são as regiões de briga. Certo? E olha que eu nem falei, nem coloquei aqui a questão da coloração. Para você ver o poder que você tem nas mãos, uma análise técnica para vocês direto. Né? Para você, eu cheguei meio-dia e queria saber o que aconteceu. Coloca o indicador RL Sniper que ele vai mostrar para você se o preço está consolidado, se ele está em tendência, se ele fez pullback, se ele está sobrecomprado, se está sobrevendido, certo? Então, aqui, perceba, ele rompeu essa linha e está segurando aqui em cima do centro do meu canal. Então, ótimo, eu posso estar fazendo isso, certo? Muito bem. Então, aqui já também serve como a aula de operacional para vocês. Muito bem, eu acho que agora a gente pode ir, eu já falei das constantes, o período. Deixa eu ver aqui se ele está no manual. Tá, setup manual. Eu quero mudar esse período aqui. Então, eu vou botar aqui, ó, período bandas, e eu vou botar 40. Para ele mudar esse canal que está seguindo, certo? Então, ele já faz essa modificação. Então, vamos seguir aqui. Pronto, o período bandas.
Muito bem. Ah, tá. Esse aqui está no índice, então eu tenho que botar não e o setup manual sim, né? Porque senão ele não vai modificar lá, né? Porque eu já falei para vocês e eu que deixei passar. Então, período bandas 40, vamos aplicar. Eu quero no manual, né? Se eu deixar o índice, ele vai ficar fixo naquela configuração, certo? Então é importante você definir. Olha como o meu canal, como minhas bandas agora desceram, certo? E você pode estar modificando. Eu quero 9. Então, vou botar aqui em aplicar. Então, você pode estar seguindo. Olha só como ele ficou mais próximo aqui, ó. Você pode estar trabalhando da forma que você quiser. Então, eu vou voltar para o padrão que é 20. Aplicar. Pronto, ótimo, ótimo. Muito bem. Então, eu vou apertar em OK e isso. Certo? E aí, o que é que você vai fazer além disso? Né? Eu vou vir aqui, clico em cima do gráfico e vou inserir agora regra de coloração. Aí eu venho em mais, eu vou repetir aqui o Sniper 3.2. Então, a gente tem aqui, ó, indicador, marco RL Sniper. Sobre o gráfico? Sim. Ok. Então, veja que você vai ver a coloração que eu indiquei para vocês. Olha só. Esse modo, deixa eu estar mostrando aqui, para vocês entenderem. Pronto, aqui dá para vocês verem um operacional sugerido. Eu coloquei nessa região para ele já vir por padrão o outro modo de coloração que eu já adicionei, certo? Que é o modo Sniper. O que é o modo Sniper? Ele vai mostrar gatilhos apenas em regiões onde você tenha um potencial de trades mais longos. Então, perceba, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Então, ele deu aqui um gatilho de venda, entrou vendedor, né, entrou agressões de venda, mas eu estou na caixa interna, certo? Então, eu posso procurar por operações aqui? Posso, mas lembrar do operacional, certo? As entradas são até essa região, geralmente aqui, você faz o parcialzinho rápido quando ele chega nesses fundos e zera seu risco, né? Mas você vai procurar quando ele chegar em regiões aqui, ó, nessa linha, né? Que é a caixa externa, né? Que é a caixa principal. Isso aqui é só para você ter uma referência, tudo bem? Então, olha só, o preço saiu daqui, fez entradas nessa região. Você poderia ter botado seus parciais aqui. Ele entrou, deu outra agressão de venda e ainda confirmou com esse meu filtro. Olha só, amarelo. Então, eu tenho um gatilho de venda numa região importante que eu já poderia entrar nele com stop aqui acima, né? Conforme o meu operacional. Se você não sabe o meu operacional, vai para o vídeo que tem melhor setup, né, para Day Trade 2023. Então, vai lá no meu vídeo e aprende como é que funciona, que aqui já tem bem 1 hora de vídeo. Né? Então, vamos lá. Entrei aqui, ou quando ele confirma, né? Aqui seria mais complicado porque é o final do dia, né? Mas perceba a continuidade. Ele deu um gatilho nessa região e o preço caiu. Aqui, ó, ele deu um gatilho de compra, confirmou com o amarelo, voltou para a região, deu um gatilho de compra e confirmou aqui, ó. Então, vocês podem ver nos meus vídeos de operacionais que você pode entrar já aqui, fazendo seu escalonamento de ordens com o stop aqui abaixo, ou você pode entrar quando ele rompe essa região. Então ele confirma, eu já botei aqui para vocês que têm mais dificuldade na visualização, que ele deu um gatilho de venda ou de compra, ele já tinha dado outro nessa região,
deu mais um aqui e ainda confirmou. Então, você poderia entrar aqui com o seu stop ou financeiro, ou seja, de acordo com a mão que você tem, ou técnico, que seria o técnico conservador aqui e o técnico agressivo aqui, dependendo da sua mão, do tanto de contrato que você entra. Certo? Porque se eu tenho 10 contratos para entrar. Se você entrar com os 10 aqui, o seu stop vai estar bem por aqui assim. Eu quero diminuir para 5, botar meu stop lá embaixo e entrar com mais 5 aqui. Pode ser também, para você buscar como primeiro alvo o centro e o segundo alvo essa região. E o terceiro alvo lá em cima, certo? Então, essa é a coloração sniper. Aí o que é que você vai fazer? Você vem, clica em cima com o botão direito, propriedades do indicador. Agora na sua versão 3.2, que é da atualização. Então tem muita coisa para vocês. Tenham paciência, vejam com calma, voltem o vídeo, né, que tem muita coisa. Vamos lá, olha só. Eu já tenho um pouco mais de experiência no mercado e eu não quero que ele mostre operações de venda. Eu quero que ele mostre só operações de compra. Então eu venho em vendas e boto não. Então, vamos ver. Então, olha só, os gatilhos de venda que estavam aqui sumiram. Ele mostrou para mim só os gatilhos de compra, certo? A zona confirmada ele acaba mostrando ainda, ó, o amarelo para mostrar que aqui são regiões de interesse. Mas, geralmente, eu recomendo você usar o amarelo junto com esse outro, junto com o principal, certo? O amarelo é só um filtro a mais que eu coloquei para ajudar vocês. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui de novo, botão direito, propriedades. O que é que nós temos mais? Eu vou deixar as compras e as vendas também. Zona confirmada é o amarelo. Então, se eu botar em não, ele vai tirar os amarelinhos. Ele vai deixar só os verdes, certo? Então, não preciso fazer isso. É só vocês fazerem. Modo Sniper é o que ele está vindo por padrão. Então, ele vem aqui, ó, sim. Modo agressivo. Lembrando que o modo ou é um ou é outro. Então, se eu botar não e agressivo sim, ele vai agora mostrar várias possibilidades de entrada, certo? E essas possibilidades é para quem opera mais curtinho, né? Então, perceba aqui, ó, ele deu gatilho de compra, gatilho de venda, que você espera o preço voltar aqui, ó, para você entrar comprando e fazendo scalps. Olha, ele deu um gatilho de compra aqui que teve até uma boa evolução, um gatilho de venda que você pegaria 100 pontos, um gatilho de compra que você poderia pegar aqui, ó, 80 direto, fazer o escalonamento e pegar essa subida, venda, compra, 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 ó, venda, aqui teria dado stop, venda, compra, venda, compra, venda, ou seja, tem muitas entradas, por isso que eu chamei de agressivo. Né? É só se você quiser fazer muitas operações durante o dia, certo? Então, nesse sentido, você vem aqui, botão direito. Não, eu quero o modo conservador, né? Tem muitas pessoas que já estão operando com modo conservador. Então, como é que você faz? Você vem aqui, modo conservador sim, modo agressivo não. Lembrando que é um ou outro, então tem que ver sniper tá não, agressivo não e conservador sim. E aí eu boto OK. Então, agora eu vou ter um filtro a mais. Ele não é para me dar tanta entrada. Então, ó, ele já filtra para mim mais as operações. Mas ele ainda mostra, por exemplo, dentro da caixa interna, ele está mostrando operações aqui, certo? Então, ele mostra para você também, tá vendo? O modo Sniper é que vai mostrar para você os gatilhos mais em regiões distantes, onde tiver sobrecomprado ou sobrevendido. Então, por isso que eu coloquei ele como padrão, né, para melhorar ainda mais a assertividade do indicador. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Aí você vem aqui o modo Sniper, ele já vai vir como padrão para você. Se você quiser o agressivo ou o conservador ainda tem mais operações que o Sniper, mas menos que o agressivo. Ótimo. O que é que pode facilitar ainda mais a sua vida? Você vai fazer o seguinte, divide a tela ao meio, né? Fecha aqui, ó, bota no quadrado, clica com o botão direito,
e você vai vir aqui em duplicar janela. Então você vai ver o poder que isso aqui tem. E lembrando que isso aqui você pode fazer para dólar, para ações, né? Então, olha só. Cheguei aqui, eu vou botar o atual, né? Pronto, olha só. Tá igual, é o mesmo indicador, aqui ó, tá limpo, mas é porque é o que eu estou fazendo com vocês agora, né? Eu tenho esse indicador, né? Eu estou no Win 20R e aqui 20R. Quando você aumenta o tamanho do box, você aumenta a assertividade. Então eu vou clicar aqui no meio do gráfico e botar 40R, né? Porque você vai trabalhar com duas telas para você estudar os gatilhos que são iguais, certo? Então o que é que você vai fazer? Então aqui são os alvos, né, que estão habilitados. Deixa eu diminuir. Olha só isso. No dia de ontem. Então deixa eu voltar aqui para você ver. Olha só. Por que é interessante, uma opção boa você trabalhar com duas telas, né? Perceba, aqui no 40R, ele entra um gatilho de venda aqui, ó, justamente nessa região externa. E aí, se você vir nesse primeiro movimento, olha só, ele nem deu gatilho para mim. Mas no macro, ele mostrou uma agressão de venda, que aqui era uma região importante. Então, como é que você poderia fazer? Lembra como eu falei para vocês do operacional? Vá ver o vídeo do operacional. Então, ó, eu clico aqui, eu vou ver o tamanho do meu candle, né? Que o tamanho do candle é esse, eu vou projetar para cima. Então, projetei. O meu stop, ele fica mais um quadrado desse acima. Então, o meu stop, ele está aqui em cima. Ele está bem aqui. Está bem aqui. Ou seja, eu vou procurar por entradas nessa região do quadrado, né? Aí eu vou para o micro. Quando eu vou para o micro, ó, ele deu um gatilhozinho de venda aqui. Então, eu vou fazer a entrada aqui. Então, você pode ver o meu vídeo 1.800 pontos no índice, que foi dia 26, né? De maio. Então, você pode... Eu olho no macro, que ele teve uma região importante, e no micro eu procuro. Se eu quiser por stops menores, eu entro já aqui, né? Se eu quiser um stop maior, mas algo mais confirmado, eu espero ele dar uma outra reversão de box nessa região. Ele deu gatilho e deu outra reversão de box. Então eu entraria aqui com o meu stop lá em cima, só que o stop fica bem mais caro, certo? Veja o meu vídeo que eu mostro a vocês como eu entrei, como poderia ter feito scalp, como eu fiz o parcial de 500 pontos e como o outro contrato ele chegou aqui, a outra parcial, até os 1.800 pontos, né? E como eu saí no stop gain. Então, é nesse sentido, certo? Então, eu acho que agora eu falei de tudo, né? Então, essa atualização é uma atualização top e essa visão também veio para mim através dessa atualização. Então, agora vocês têm todas as ferramentas para uma consistência no mercado, certo? Esse indicador, ele é o indicador que mostra para vocês a tendência, mostra se está em consolidação, mostra onde você vai procurar por trades. Por exemplo, você só vai estar procurando por trades quando o preço chegar por essas regiões aqui, ó. Deixa o preço sair aqui, né? Quando o preço estiver por essas regiões, aí você procura entradas, né? Você só vai entrar aqui no meio se você tiver mais experiência. Se você não tiver, né, em scalps, entradas melhores, não faça aqui. Então, você vai procurar por entradas em regiões externas, regiões de sobrecompra ou sobrevenda. Então, o preço saiu daqui, né? Essas regiões aqui, ó, são regiões de sobrecompra e essas regiões aqui são regiões de sobrevenda, certo? Pode ser que o preço faça isso, ó, bata aqui de novo e exploda. Claro que o preço ele pode fazer uma tendência de alta forte, né? A gente só vai saber quando o preço fizer.
né? Então, o que é que eu preciso? Ter segurança, ter uma região onde o preço vai brigar, né? Então, a gente tem essa possibilidade de, nessas regiões aqui, você está fazendo as suas entradas, certo? Então, perceba aqui, ó, no dia de hoje. Então, olha só. No dia de hoje, o preço, ele tinha dado um gatilho aqui nessa região no macro, ó, no 40R. Você vai ver, ó, essa região aqui, você pode traçar assim, viu? Então, você vai ver, ó, o preço que abriu aqui nesse candle preto, ele veio aqui em cima, nessa região, já fechou negativo. Então, aqui já deu uma pontuação muito boa, né? Mais de 200 pontos, 400 pontos. E você teria pego quase 1.000 pontos nessa descida. Ó, deu gatilho de compra no macro. No micro, ele deu um gatilho de compra e deu 2, né? Então, ó, ele deu um gatilho de venda aqui, ó. Gatilho de venda, certo? Só que você vai procurar, você pode procurar, né? Por exemplo, essa região deu um gatilho no macro e deu um gatilho no micro. Então, eu vou entrar nessas regiões com meu stop aonde? Aqui embaixo. Então, o meu stop é embaixo. Quando ele andar a pontuação X que vocês querem, por exemplo, o preço veio, chegou aqui, não caiu, deu um gatilho de compra, eu fiz a minha entrada aqui. Aí o preço subiu aqui 400 pontos. Aí você pode fechar a sua operação. O preço voltou para a região, deu um novo gatilho de compra. Você entra de novo, né, com seu stop aqui embaixo, andou mais 400, 500 pontos. O preço voltou nessas regiões, deu gatilho de compra, você continua comprando, continua comprando, continua comprando. Então, como é que eu opero? Eu entrei aqui com minha mão, faço um parcial nessas regiões e deixo o preço andar, porque o potencial daqui é ele vir para pegar essa região e depois essa, certo? Então, eu tenho a possibilidade de trades mais longos. Se você olhar no meu Instagram, hoje eu postei, eu fiz 4 operações. 3 me tiraram no zero, bem pouquinho positivo, e uma me deu uma parcial, né? Justamente por quê? Porque eu fiz as entradas, tentei minhas parciais e o preço voltava no zero, porque eu botei minha parcial também mais longa, né? Eu também não queria nada. Mas é isso. Então você pode fazer suas parciais de 200 pontos, 150, 300, né? Eu tinha botado 500 e tinha entrado mais em cima. Então o preço, quando eu vi que ele brigava demais, ele andava 150, eu botava no zero, ele ia e me tirava. Mas isso é típico de um dia consolidado. A melhor entrada foi essa, que foi nessa região, que andou os 1.000 pontos, e depois o preço ficou aqui, ó. Olha só como fica fácil de vocês verem isso. O preço não saiu dessa região, certo? Então, espero que vocês aproveitem essa atualização. Ela tá top. Eu coloquei todo o meu conhecimento aqui para vocês, né, na parte da programação, das análises, a parte técnica, a análise de agressão, alvos, tendência, consolidação, né? Então, operacional, tá tudo aqui para vocês nesse indicador, né? Parabéns a você que chegou até o final desse vídeo, porque realmente já está com 1 hora, né? 1 hora de vídeo. Veja com carinho, aqui tem um curso inteiro para você, né? Então, aprenda direitinho, veja o meu vídeo que eu falei da atualização anterior, né? Do RL Sniper, do Marco RL Sniper, que ele tem o meu operacional lá, né? Qualquer dúvida, fala comigo e ótimos trades para vocês.